Olá, meu nome é Mariane Martins Oliveira, sou estudante do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, onde pertenço ao curso de Agronomia e estou cursando a disciplina de Microbiologia Agrícola com o professor Milton Lima. Perfis voláteis de fungos, quenotipagem de espécies e funções ecológicas. Este artigo foi publicado na revista Genética dos Fungos e Biologia no ano de 2013. Roteiro da apresentação. Primeiramente, vai ser abordado a introdução do artigo, depois os objetivos, materiais e métodos, resultados e discussão, conclusão e, por fim, a literatura citada pelo artigo. Introdução. Compostos orgânicos voláteis desempenham importantes papéis fisiológicos e ecológicos para muitos organismos, havendo também uma grande liberação desse aspecto pelos fungos. As emissões de compostos orgânicos voláteis de fungos pertencem a vários grupos de produtos químicos com diferentes origens bioquímicas, como monoterpenos, sesquiterpenos, álcoois, aldeídos, compostos aromáticos, ésteres, furanos, hidrocarbonetos, cetonas, assim como azoto e de compostos contendo enxofre. Até agora, a maioria dos estudos sobre fúngica focada nas emissões de compostos orgânicos voláteis a partir de uma única espécie e os perfis de odor de fungos ou diferentes espécies microbianas raramente foram comparados. Se os perfis de compostos orgânicos voláteis são espécie ou grupo ecológico específico, estes podem ser utilizados como marcadores ecológicos ou biomarcadores para caracterização fúngica de diferentes grupos e espécies. 2 estudos têm demonstrado a aplicabilidade de tal abordagem. McNeil e Ebert, em 2009, conseguiram distinguir de forma eficiente os grupos microbianos, bactérias e fungos, e caracterizar a mudança na atividade microbiana utilizando padrões de compostos orgânicos voláteis como indicadores ecológicos da composição da comunidade microbiana. Mais recentemente, Polis et al. 2012 testaram o uso de compostos orgânicos voláteis fungos como biomarcadores de crescimento fúngico em água, mostrando que sesquiterpenos poderiam ser usados como biomarcadores específicos de fungos. Os fungos e os padrões de emissão de compostos orgânicos voláteis classificados em tipos de espécies de aspergillus, chaetomium e epicoco. Assim, existe um potencial real de uso de compostos orgânicos voláteis como marcadores não destrutivos para diferenciar e identificar uma espécie de fungos a partir de uma mistura de compostos orgânicos desconhecidos na natureza. A quenotipagem, com base nas emissões de compostos orgânicos voláteis, também poderia ser um método eficiente para classificar os fungos patogênicos nos estágios iniciais da infecção, o que ainda não é possível. Objetivo: o presente estudo centra-se na diversidade do perfil volátil fúngico, divulgado por 3 grupos funcionais: ectomicorrízica, patogênicos e fungos saprófitas. Primeiramente, vai-se caracterizar a emissão dos compostos orgânicos voláteis mundial, definindo padrões, sendo esses compostos liberados por 8 fungos, incluindo 9 cepas, 4 ectomicorrízicas, 3 patogênicos e 2 saprófitas, e usar esses padrões para distinguir os fungos nos níveis de grupo e espécies funcionais. O segundo objetivo consistiu em quenotipar os grupos de fungos e espécies usando os compostos voláteis mais relevantes como biomarcadores para caracterização. Foi testada a hipótese de que as 9 cepas fúngicas têm padrões de emissão de compostos orgânicos voláteis distintos, cuja composição específica
pode servir como biomarcadores não invasivos. Materiais e métodos. As espécies de fungos e crescimento. As medidas deste estudo foram realizadas no micélio de 9 linhagens de fungo. Os fungos foram cultivados em placas de Petri de vidro com diâmetro de 10 centímetros sobre uma membrana de celofane esterilizado no topo de um meio sintético, Melinorcrans, modificado, contendo um pH de 5,2. Os micélios foram colhidos sem mídia depois de uma cultura de 24 dias em escuridão permanente e utilizados para testar a identidade fúngica por sequenciamento ITS, espaçador interno transcrito. O material fúngico, 50 mg, foi moído em azoto líquido com moinho de esferas e o DNA genômico foi extraído. A região ITS do DNA ribossomal fúngico foi amplificado por PCR. Amostragem de compostos orgânicos voláteis fúngicos. Os compostos voláteis foram recolhidos no espaço de topo de todos os fungos cultivados em placa de Petri. Cada placa de Petri foi inoculada no centro com um único tampão de fungos e foi incubadas a 24 graus, em permanente escuridão. As placas de controle, sem inóculos fúngicos, foram incubadas sobre as mesmas condições. O diâmetro dos fungos foi medido a cada 6 dias. As amostras foram recolhidas no espaço de topo de 2 experimentos independentes. O primeiro em 22 de agosto de 2011 e o segundo em 7 de novembro de 2011, após 24 dias de crescimento. Em cada uma das 2 experiências, 5 repetições de cada fungo foram estudadas. As análises de compostos orgânicos voláteis foram feitas utilizando a barra de sorção, método de extração e analisados por cromatografia em fase gasosa e espectrometria de massa. Os dados foram analisados estatisticamente. Resultados de discussão. Houve uma forte variação das taxas de crescimento individuais das diferentes espécies de fungos no meio de crescimento sintético. O meio de crescimento sintético foi escolhido devido a seu baixo perfil de emissão de compostos orgânicos voláteis, perturbando menos a análise desses compostos nos fungos, como um meio natural faria. Por ser um meio sintético de crescimento, a maioria dos fungos cobriu cerca da metade da placa com sua área de micélio, após os 24 dias, exceto para os fungos Saprófitos viride, que teve uma taxa de crescimento muito mais elevada do que as outras espécies, e atingiu esse tamanho de micélio após 3 dias. E também no caso do Chaetomium geophyllum, que cresceu muito lentamente. Por meio do espaçador interno transcrito, o sequenciamento confirmou a identidade das espécies de fungos e ilustrou que fungos de ambas as divisões, dentro de um grupo funcional, isto é, ectomycorrízicos, patogênicos e saprófitas, os ascomycota e basidiomycota foram encontrados. Um total de 54 compostos foram libertados a partir de 9 estirpes fúngicas. A partir dos fungos, os compostos orgânicos foram os mais emitidos no grupo. Os valores de compostos orgânicos por unidade de área de ectomycorrízico, patógenos e saprófitas não foram significativamente diferentes. No entanto, os grupos de compostos mostrou diferenças significativas. Os patogênicos teve emissões significativamente mais elevadas de compostos orgânicos voláteis do que os saprófitas e o de ectomycorrízicas. Os 3 grupos funcionais tinham 15 compostos orgânicos voláteis emitidos em comum, mas alguns compostos individuais foram exclusivos a um determinado grupo ou espécie. Isto é digno de nota que o número de compostos libertados pelas espécies fúngicas não se correlacionou com a área de superfície média do micélio no final do período de crescimento. O PCA revelou que as espécies de fungos e grupos funcionais
foram caracterizadas pelos perfis de odor específicos. Com base nas anotações dos compostos individuais e/ou grupo de compostos, aplicou-se uma abordagem matemática para testar a adequação de perfis de odores voláteis para a predição de espécies e grupos funcionais. Observou-se que as previsões foi maior para a quenotipagem fúngica funcional dos grupos em vez de que para as espécies individuais. Os 3 grupos funcionais podem ser quenotipados com previsão estimada de precisão de 90% ou superior a esse valor. Não foi atingida na predição em espécies individuais, que variou de 55% a 83%. Um total de 16 compostos com a máxima precisão de previsão de mais de 95% foram usadas para a quenotipagem de espécies de grupos funcionais de fungos. Conclusão. Este estudo apoia fortemente a ideia de que o perfil de compostos voláteis pode ser utilizado para a identificação não invasiva de diferentes grupos funcionais fúngicos. Literatura citada pelo artigo. Obrigada.